Essa é uma semana sem jogo do Vasco. Mesmo assim, nos bastidores tem muita coisa para ser feita. A questão física de alguns jogadores, entrosamento de outros, acerto da equipe para a próxima partida, mas também a diretoria em relação a aporte que está chegando para poder quitar dívidas importantes e focar apenas nas 12 batalhas que tem pela frente para deixar o Vasco na Série A para 2024. Todos os detalhes você vai ficar sabendo aqui no Bom Dia Gigante. Mas antes, solta a vinheta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa terça-feira, trazendo muitas informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Por isso que logo de cara eu peço sempre para você fazer o seguinte: tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione também o sino das notificações, deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E o Vasco volta a treinar hoje, depois de 2 dias de folga, após o empate em 0-0 com o São Paulo, já visando a próxima rodada, que será apenas no dia 18, jogando em São Januário contra o Fortaleza. E o técnico Ramon Dias tem um problema muito grande para poder armar a equipe. Paulinho recebeu o 3º cartão amarelo e está fora desse jogo, assim como Figueiredo, que também recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso para a próxima partida. Tem a questão do zagueiro Medel, que também estava suspenso contra o São Paulo, mas vai jogar as eliminatórias sul-americanas no dia anterior à partida contra o Fortaleza, jogando fora de casa. Então há possibilidade do Medel também não ser relacionado para esse jogo contra o Fortaleza. Outras situações, o Puma Rodrigues foi desconvocado, volta a treinar hoje com o restante do elenco com tranquilidade, e aí possibilidade de jogadores que estavam contundidos também serem relacionados. Caso, por exemplo, do atacante Rossi, que já está praticamente bem fisicamente, durante todo esse período deve fazer trabalhos para voltar à equipe. Assim como Robson Bambu, zagueiro que joga também pela lateral direita, Gabriel Dias, lateral direito que se machucou no jogo contra o Atlético Mineiro, também pode ser relacionado. Outro jogador que também pode ganhar chances é o atacante Eric Marques, que também já está trabalhando no campo de jogo e podem ser reforços importantes para o técnico Ramon Dias. E por falar no Ramon Dias, após a partida contra o São Paulo, ele falou sobre o ambiente no Vasco. Mesmo com alguns problemas, o time ainda está na zona de rebaixamento, como ele vem trabalhando o ambiente do Vasco para poder focar e tirar o Vasco dessa situação dos últimos colocados do Campeonato Brasileiro. Cada partido que juguemos Vasco, que juegue Vasco, los jugadores tienen una presión extra por el resultado, por la presión que existe, por el club, por los hinchas que todos nosotros queremos ganar para salir rápido de la situación. Pero el fútbol tiene estas cosas, competís contra equipos muy poderosos que hace mucho tiempo que juegan, pero yo estoy contento porque tenemos una estructura, tenemos un equipo que está compitiendo y eso a mí me pone bien y vamos a dar el máximo para salvarlo. Vasco se va a salvar, Vasco no va a retroceder, pero necesitamos la ayuda de todos, los dirigentes, los jugadores, el entrenador y lo más importante que son los hinchas. Entonces que nos ayuden para poder salir de esta situación. Pero estamos contentos con todo. E por falar em tirar o Vasco da zona de rebaixamento, o Vasco agora tem 12 jogos pela frente para encerrar a sua participação no Campeonato Brasileiro 2023. O Jean Faísca fez um vídeo muito legal lá no canal AV+, já está no ar, você pode ir lá assistir, mas ele traz aqui um resumo do que ele falou sobre essas 12 batalhas que o Vasco tem pela frente na competição nacional. Fala aí pra gente, Jean, bom dia! Salve, torcedor vascaíno ligadinho nesse Bom Dia Gigante. Passado aí mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, infelizmente o Vasco voltou para a zona do rebaixamento. E agora não dá para ficar remoendo esse empate em casa contra a equipe de São Paulo. Muita gente acha que ficou bacana. Eu particularmente acho que o Vasco deveria sim ter procurado mais a vitória para passar aí essa data FIFA fora da zona do rebaixamento. Lembrando que mesmo com a vitória do Santos contra o Palmeiras, se o Vasco tivesse vencido aí a equipe de São Paulo, teria ultrapassado o Bahia. Enfim, já é passado. E agora que o técnico Ramon Dias precisa provar aí
toda a sua capacidade que já demonstrou ter desde que chegou no Vasco. São 12 jogos, são 12 decisões. Não dá para negociar mais nada. Para ter a certeza absoluta que o Vasco vai escapar, o Vasco precisa de 6 vitórias nesses 12 jogos. Talvez não precisa tanto, talvez 5 vitórias e um empate, 5 vitórias e 2 empates seja o necessário. Eu não quero brigar com a sorte, brincar com a sorte, até porque o Vasco ainda tem jogos dificílimos até terminar o campeonato. Vou citar alguns aqui. O clássico com o rival, a gente sabe que agora com a chegada do Tite, vai dar uma cara a esse elenco, que é um bom elenco, e não vai ser mais aquela bagunça que era na mão do Sampaoli. O jogo contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, em Curitiba, sempre é muito difícil. Aliás, o Vasco nunca venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, no novo estádio do Atlético. Tem um jogo na antepenúltima rodada contra o Grêmio, em Porto Alegre, que a gente também sabe da força do Grêmio jogando em casa. Clássico contra o Botafogo, que provavelmente naquela rodada ainda vai estar brigando ali, quem sabe vencendo, o Vasco se torna o campeão brasileiro depois de tantos anos, décadas correndo atrás desse título. Então assim, não dá para deixar para amanhã e não dá para negociar. Quarta-feira que vem, contra o Fortaleza em São Januário, é um jogo que não tem negociação. O Vasco precisa ir muito dessa vitória e que o técnico Ramon Dias possa, durante essa data FIFA, trabalhar bem essa equipe para não ter mais a postura que teve contra o São Paulo, para ser uma equipe mais agressiva, porque o Vasco vai depender muito desses 3 pontos em São Januário. Um dos jogadores que acabou fazendo uma baita de uma partida no empate em 0-0 contra o São Paulo foi o goleiro Léo Jardim. Fez ótimas defesas, principalmente no primeiro tempo, acabou até pegando um pênalti cobrado pelo jogador Wellington Rato do São Paulo, então o jogador que acabou no intervalo, inclusive, sendo ovacionado pela torcida. Você está vendo aí na tela números do Léo Jardim, que participou de 26 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, com 38 gols sofridos, 95 defesas, 28 delas difíceis, 71% de bolas defendidas, de 4 pênaltis que cobraram contra o Léo Jardim, ele acabou defendendo e a nota dele no SofaScore é 7.06, é um goleiro que vem se destacando bastante. E ele responde uma pergunta feita pela goleira do futebol feminino do Vasco sobre ser o goleiro com mais defesas difíceis no Campeonato Brasileiro. Eu fico muito feliz, porque com certeza isso é resultado de muito trabalho, muita dedicação, me dedico muito todos os dias. Com certeza fico muito feliz por poder ajudar a equipe, principalmente nesse momento agora que a gente vem buscando essa ascensão na tabela, né? Buscando resultados melhores. E fico muito feliz, como falei, muito gratificante poder ajudar a equipe. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E segundo os matemáticos do futebol, o Vasco tem de 51% a 56% de possibilidade de manutenção na Série A do ano que vem. O Vasco faltam 12 jogos para terminar a competição e precisa de fazer bons resultados para chegar ali aos 44, 45 pontos para conseguir se salvar para o ano que vem. Uma informação importante, 4 jogadores do Vasco estão na Seleção Brasileira Sub-23. Dos 4, apenas um está convocado para jogar os Jogos Pan-Americanos com o técnico Ramon Menezes. Trata-se do atacante Figueiredo. Os outros 3 estão apenas completando os treinamentos dos trabalhos. São eles, o lateral direito Paulinho, o lateral esquerdo Matheus Julião e também o atacante Paixão. São os 4 jogadores do Vasco na Seleção Brasileira Sub-23. E para encerrar, por falar em seleção, as eliminatórias sul-americanas
Sul-Americanas tem rodada nessa quinta-feira, dia 12, feriado aqui no Brasil, e todas as seleções vão se enfrentar. O Chile do zagueiro Gary Medel vai enfrentar a seleção peruana jogando em Santiago. E por falar em eliminatórias para a Copa do Mundo, eu pergunto a você que gosta de acompanhar todos os jogos e quer fazer aquela aposta esportiva mais certa, é o canal Caça Zebra. Canal Caça Zebra, que é parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos, tem um link na descrição desse vídeo, você clica lá, faça a sua inscrição. O Arley Lopes é um trader de mais de 7 anos e ele te explica com tranquilidade e didática para você fazer aquela aposta nos jogos mais fáceis. Tem vídeos todos os dias no canal Caça Zebra, parceiro do canal Atenção Vascaínos. Vá lá fazer a sua inscrição. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, vamos falar sobre o aporte feito pela empresa americana 777 Partners a Vasco da Gama SAF. Ontem foi feito o depósito da última parcela referente ao aporte desse ano de 2023, aproximadamente 7 milhões de dólares. Por conta de ter sido feriado nos Estados Unidos, essa quantia deve cair sim nos cofres hoje, nessa terça-feira, aqui nos cofres da Vasco da Gama SAF. A expectativa é muito grande, até por Vasco montar toda essa quantia e poder começar, através do seu CEO da SAF, o Lúcio Barbosa, fazer a quitação de alguns débitos importantes. Por exemplo, com o goleiro Del Jardim, que veio do Lille da França, o Vasco também tem que fazer esse pagamento para quitar essa dívida, assim como o lateral direito Puma Rodrigues, do Nacional do Uruguai, e também o Capasso, jogador que veio do futebol argentino. O Vasco precisa fazer o pagamento dessas dívidas para poder não ter mais problemas referente ao Transferban, referente à FIFA, e também algumas dívidas aqui no Brasil, com o Jair no Atlético Mineiro, com o Piton relacionado ao Corinthians e até mesmo a questão do Andrei Santos, que o Vasco acabou ficando devendo, o próprio jogador repassar a quantia referente à negociação da venda dele para o Chelsea. Então o Vasco espera fazer a quitação dessas dívidas para poder agora voltar o pensamento total para trabalhar, visando o restante da temporada 2023, salvar o Vasco, que vai ser muito importante. A quitação dessas dívidas, ter dinheiro em caixa para fazer outros pagamentos e visar apenas a manutenção do time na Série A do ano que vem. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Beleza, galera, esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, com muitas informações para te deixar muito bem atualizado aqui no canal Atenção Vascaínos. Por isso que eu sempre peço para você, se inscreva aqui embaixo no canal, acione o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo, siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, compartilhe nossos vídeos e é muito importante a sua participação, deixando o seu comentário através do chat quando a gente fizer lives. É muito bacana também a sua participação no segundo canal Ave Mais. Você não conhece? O card está passando aqui em cima, tem vídeo lá do Jean Faísca que está muito legal para você acompanhar também o canal Ave Mais. Grande abraço, ótimo restante de terça-feira. A gente se vê a qualquer momento aqui no canal e também lá no canal Ave Mais. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!